Bom dia! Sabe, cara, apesar de todos os pesares, a internet é sim o maior meio de democratização de conteúdo que o mundo já teve. Eu não vou vir aqui igual um coach e falar que, aqui todos nós temos a mesma chance, porque vocês sabem que não é verdade. Mas se a gente fosse comparar com 20 anos atrás, quando tudo que tínhamos era a televisão, bom, nessa época ninguém tinha chance nenhuma. E provavelmente você nunca estaria aqui escutando a minha voz. Que tristeza, não é? E foi justamente por isso, por esse ambiente onde, por mais que o sucesso não seja garantido, ele ainda é possível, e você ainda pode pelo menos tentar, que vários criadores independentes, ou como a gente gosta de chamar, criadores indies, puderam mostrar a sua arte, fazer o seu sucesso, e um estúdio especificamente fez história. Isso não é mistério nenhum, eu tô falando da Glitch. A Glitch é um estúdio australiano fundado em 2017 pelos irmãos Kevin e Luke, e eu não vou tentar falar o sobrenome deles. Lerdwijagu, é isso aí. E bom, eu não sei por que eu tô apresentando esse estúdio. Com toda certeza você já conhece Digital Circus ou Murder Drones. E bom, sim, eu vou falar sobre essas obras, mas antes é legal a gente voltar um pouquinho no tempo, para um canal chamado SMG4. Aí você pensa, que diabo de nome é esse? E eu te digo, calma, as coisas aqui têm motivos. SM significa Super Mario. Isso porque esses malucos têm uma paixão insana pelos personagens da Nintendo. E o Mario tá em tipo todos os vídeos desse canal. E quem minimamente conhece a Nintendo e sabe que essa empresa é uma filial do inferno, entende como usar o Mario é um ato extremo de coragem. Mas aí vem aquele G no nome do estúdio, que significa Glitch. Olha, esse não é o nome do anime. Aí essa tradução ficaria tipo Super Mario bugado. Isso por causa do jeito que a animação era feita, com o humor mais nonsense possível. E você pode achar muita ou nenhuma graça nisso aqui, mas não dá pra negar de nenhuma forma que esse tipo de animação era o suco da internet até pouco tempo atrás. Meu amigo, em 2014, 2015, nós ria de um cara comprando uma goiaba. Agora, esse 4 aqui é porque sim, como disse o Vinícius 13, números são legais. Mas não só isso, o Super Mario Glitch virou tipo um personagem recorrente nos vídeos do canal, e inclusive haviam outros Super Marios bugados, e me desculpa, mas eu também não vou entrar na mega lore que foi esse canal. E sim, eu digo foi, porque ele já acabou. Pois é, mas a parada não é essa. Eu diria que existe uma espécie de evento canônico com criadores de conteúdo que não importa o quão besta seja o conteúdo que eles produzam. Um belo dia, eles acordam de um sonho febril, como se na noite anterior tivessem sido atingidos por uma pedra, ou no caso deles lutado contra um canguru, e pensam, não, eu vou produzir algo sério. E no caso da SMG4, esse negócio sério se chamou Netrunner. Cara, eu não sei muito bem como explicar. À primeira vista, a animação dessa série me causa um desconforto. Me lembra muito aqueles filmes licenciados da Mattel, sabe? Da Barbie, do Max Steel. Só que lá fazia sentido os personagens parecerem que são feitos de plástico, afinal, era pra vender boneco. Mas aqui pode ter ficado estranho. Mas aí você compara que essa animação estava sendo produzida e saiu no mesmo canal que fazia essa aqui, irmão, eles foram da água pro suco de uva. Enfim, Netrunners conta a história de Terry, essa menina que já era um personagem bem recorrente das histórias do SMG4, mas aí deram pra ela um visual mais maneiro, colocaram em um mundo cyberpunk movido a videogames, e meus amigos, isso foi muito caro de produzir. Eu só não vou dar spoiler aqui, porque eu literalmente descobri que essa série existia enquanto tava fazendo pesquisa pra esse vídeo, por isso ainda não deu tempo de eu ver tudo. Mas eu juro que eu vou assistir tudo sim. E se vocês quiserem, por que não a gente pode fazer um vídeo a respeito, não é? Mas enfim, o ano era 2019, ainda no canal da SMG4, mas a Glitch Productions já estava ali. Ora, a Terry era uma heroína na própria história, ora, ela era só mais uma piada em um vídeo totalmente sem noção. Mas a vida seguiu bem durante uma temporada inteira, até que, em 2020, durante o fim do mundo, eles resolveram finalmente separar a Glitch da SMG4 e ter esse canal que seria focado somente em animações mais sérias. E depois de toda a saga de Netrunners, que eu juro que eu vou sim assistir um dia, veio Sunset Paradise. A minha primeira impressão foi, meu Deus, essa animação tá linda, cara.
O negócio foi de um suco de uva para um santomé com abacaxi e leite condensado. Aqui, de novo, a gente tem uma história envolvendo um personagem da SMG4. Dessa vez é a Maggie, uma personagem totalmente inspirada naquele jogo Splatoon da Nintendo. Eu tô falando que esses caras têm coragem. Nesse show, ela vai pra uma ilha, passar férias e descansar um pouco dos problemas. E o problema é que esse lugar é horrível. É ladrão, golpista, tubarão, a polícia não dá conta. Parece o Rio de Janeiro, cara. E, mano, eu ia assistir 5 minutos pra falar a respeito. Mas a real é que esse show é muito divertido e muito bem animadinho. E eu assisti o piloto inteiro sem perceber. E, cara, como a dublagem faz falta, mano. Seria muito legal ver o Guilherme Briggs dublando esse vilão, mas eu acho que esse é um ponto bem bacana pra gente discutir. Porque, se você comparar Sunset Paradise e Meta Runners com obras que vieram depois, vai parecer que esses shows floparam. E, bom, sim e não. Olhar para um vídeo desses e dizer só 5 milhões de views? É sacanagem, cara. A gente não tem noção de que 1 milhão de views é coisa pra caramba. Eu quase fiz isso juntando todos os vídeos do ano passado inteiro. Em contrapartida, eu também não sei dizer se é o suficiente. Os dois irmãos já admitiram gastar entre 200 a 300 mil dólares em um único episódio, mesmo sendo um estúdio pequeno. A animação é cara de fazer, mano. E aqui que eu digo que esses dois entenderam alguma coisa. Produzir conteúdo é caro, tão caro, que grandes empresas não podem arriscar que seus shows sejam um fracasso. Por isso, o conteúdo delas é direcionado ou para crianças bobas que assistem qualquer coisa, ou para adultos que muitas vezes pagam a Netflix e nem abrem ela durante meses. Fora que, muitas vezes, esse conteúdo tá preso, enjaulado em uma plataforma de streaming. E você pode ter percebido que tem um buraco aqui no meio. O conteúdo para jovens adultos. O conteúdo que é constantemente pestificado, censurado, jogado fora ou até cancelado. Isso porque acionistas engravatados não podem nem sonhar com o risco de ganhar 1% a menos no próximo trimestre. Não podem fazer nada diferente do que aquilo que já deu certo antes. Afinal, o fracasso é muito caro. Mas aí esses irmãos pensaram, bom, nós dois não somos acionistas engravatados. E como pessoas que vivem na Austrália, tal qual cariocas, eles não tinham medo de muita coisa. O que eu quero dizer com isso é que eles descobriram que, explorando um conteúdo de acesso livre e focado em jovens adultos, eles tinham uma superfície de ataque gigantesca em que eles poderiam arriscar. E eles arriscaram, e você sabe o que aconteceu depois. Murder Drones. I'm sorry. Cara, eu não sei te explicar o quão bizarro foi o lançamento de Murder Drones. Primeiro, que eu acho que essa foi a primeiríssima série deles que não foi totalmente idealizada entre a galera do SMG4. Em vez disso, eles chamaram um cara chamado Liam Vickers. E esse cara foi o escritor e showrunner de Murder Drones. E quando o piloto saiu, meu fera, não foi uma explosão imediata, levou anos pra chegar no ponto que eu tô falando agora, mas verdade seja dita, foi um acerto brutal. Hoje, o piloto de Murder Drones tem mais visualizações que todos os episódios de Sunset Paradise e Meta Runners juntos. A animação foi daquele vinho docinho para um Pinot Noir de uva nobre, selado com cera e fonte bonita. Um nível de animação em detalhe tão bem feito que grandes estúdios hoje em dia não fazem, porque é caro e arriscado demais fazer. E tá lá, a Glitch fazendo. Inclusive, como não tem ninguém, além do próprio YouTube, pra ficar censurando eles, os malucos puderam colocar o tanto de piadas, violência e mistério que eles quiseram e dane-se todo mundo, cara. Você vai precisar de uma faculdade pra entender o que tá acontecendo e ainda assim vai sair gostando. E bom, você sabe que eu gosto de coisas complicadas e eu acho que é por isso que eu amei Murder Drones. E a parte mais legal nisso tudo é que se você for lá no canal do Liam Vickers, em 2018 ele lançou um piloto chamado Cliffside. E 2 anos depois ele lançou uma minissérie chamada Internection Cube. E se você prestar atenção, cara, Murder Drones já tava ali. Não é o mesmo universo, não são os mesmos personagens, mas os conceitos, eles já estavam ali, só esperando por uma oportunidade de brilhar. Mas assim, não dá pra negar, esse treco foi muito caro. O bagulho foi traduzido em 20 línguas diferentes. Eu nem sei onde se fala Urdu, mas dá pra assistir Murder Drones lá.
E bom, contar só com o YouTube não é uma estratégia muito inteligente. Afinal, pagar 300 mil em um vídeo e ele poder ser desmonetizado por qualquer motivo que fosse, seria um belo de um problema. Então, a Glitch abriu uma lojinha pra vender merchans das séries dela. E cara, recentemente as pessoas ficaram meio revoltadas com eles estarem lançando muitos produtos de séries que acabaram de lançar. Mas poxa, eu não consigo enxergar o problema nisso, mano. A gente já pode assistir e principalmente nós podemos entender a série sem pagar nada. Eu tô olhando pra você, FNAF, seu safado. Os produtos têm preço regional pra gente não se quebrar no câmbio do dólar. E fora que não é nada muito absurdo. Pô, uma camiseta da Glitch custa quase o mesmo que a camiseta do David Jones. E olha que fizeram camisetas da camiseta do David Jones. E só pra deixar claro, eu também não tô sendo pago pra divulgar nada. Vocês compram se vocês quiserem, ou se a Glitch pagar nós, né? Mas enfim, Murder Drones foi um sucesso tremendo. Um tiro certo. Mas aí os dois irmãos se olharam, pensaram por um segundo e falaram, pois é, vamos fazer de novo. Welcome to the amazing digital circus! Eu aposto que 90% de quem tá assistindo esse vídeo conheceu a Glitch por conta desse show. E eu não julgo, também é meu favorito. A minha Rei Chiquita tá literalmente usando as roupas do Caim. E cara, se Murder Drones foi um bagulho bizarro, eu não tenho adjetivos para o primeiro episódio de Digital Circus. Foram 100 milhões de views antes do primeiro mês. Hoje, o piloto de Digital Circus tem mais visualizações que a série inteira de Murder Drones, incluindo os trailers e merchans. Quer mais uma linha de comparação? Titanic e Avatar, ambos foram, nas suas épocas, recordes de bilheteria. Esse aqui com 130 milhões de ingressos e esse aqui com 400 milhões. E eu sei que talvez não faça sentido comparar YouTube com cinema, mas não dá pra negar que esse negócio foi sim monstruoso. Inclusive foi um evento completamente maníaco na internet. Sabe, Digital Circus tem um estilo chamado quirk, que significa peculiaridade. E a melhor forma de explicar isso é mostrando outras obras desse estilo, tipo Boku no Hero é uma obra quirk, Undertale também é, FNAF algumas pessoas consideram, mas eu pessoalmente não acho que seja. A parada é que os personagens são todos completamente diferentes uns dos outros. Visualmente, eles não têm algum tipo de padrão. E se você conhece minimamente a comunidade dessas obras, você sabe o quão esquisitas e irritantes eles podem ser. E com Digital Circus não foi nem um pouquinho diferente, cara. Esse desenho virou um combustível para farms de conteúdo massivas. A showrunner dessa série, a Goose Works, sem brincadeira, nos 4 anos de produção desse desenho, ela envelheceu uns 15 só de estresse. Desde o começo da produção, essa mulher tá recebendo um hate massivo, cara. Mas se você for no canal dela, você descobre que, primeiro, ela foi a criadora de Blue Channel. Por essa eu não esperava. Segundo, assim como o Liam Vickers, você consegue ver nas animações dela, de um certo jeito, em um detalhe ou outro, o Digital Circus também estava ali, só esperando para quebrar a jaula. E se não fosse pela Glitch, provavelmente ele nunca sairia, pelo menos não do jeito que a gente conhece. E quando saiu, ele se tornou provavelmente a maior obra de entretenimento independente da história. Cara, vocês não estão entendendo como isso aqui é cabuloso. E aí, eu vejo o anúncio que o último episódio dessa série vai sair no cinema, e também vejo esse comentário de 6 anos atrás, quando o Metarunners foi lançado, e esse cara postou que até 2030 a SMG4 estaria fazendo filmes. Pois é, fera, você acertou. E depois do repentino, estrondoso e escandaloso sucesso de Digital Circus, eu acho que foi aí que a Glitch tomou coragem de investir nos projetos de outros criadores. Tipo, em abril de 2025, a Glitch lançou o Distrito dos Lampejos. Mas o produtor dessa série já tinha idealizado esse show há 3 anos atrás. Ele só precisava de uma oportunidade pra tentar. Cavaleiros de Guinevere, a mesma coisa, mas com um plus a mais que a galera que foi chamada pra trabalhar nesse projeto eram pessoas que tomaram uma pisa da própria Disney quando a Casa da Coruja foi descontinuada. Por isso que o desenho é todo feito em 2D, e é por isso também que o Park Planet e todo o desenrolar da série, até os merchants que eles fazem, tudo é zoando não só a Disney, mas todas essas super corporações que andam nas coleiras dos acionistas engravatados que eu falei mais cedo. Cara, Like a Daisy, a história dos gatos safados enfrentando a lei seca da década de 20, literais 100 anos atrás,
Esse desenho chegou até a ganhar um piloto independente em 2023, mas desde então a gente não teve muita coisa, até a Glitch anunciar que vai chegar junto na produção. Detalhe, o piloto é de 2023, mas a webcomic começou a ser produzida em 2006. Eu tinha 4 anos de idade, cara. Ah, e tem aquela outra que lançou por último, Gameoverse, que a Fedubis ficou feliz demais com a Kitty. Gente, ela é muito gostosa. Fera, Gameoverse é de 2009. O golfinho Flappers, o dinossauro rosa, eles já estavam lá, só a Kitty que era um pouquinho diferente. Enfim, o que eu quero dizer com isso é, a Glitch entendeu uma coisa. Eu não tô aqui pra só super vangloriar a empresa. Tudo isso é um grande mesclado de muita experiência, muita sorte e principalmente muito dinheiro que podia ser queimado. Eu pessoalmente não tenho nenhuma dessas 3 coisas. Mas também não dá pra negar que a estratégia deles de acreditar em criadores independentes e deixar eles fazerem as próprias obras do jeito que eles querem, mano, é um ato de muita coragem. Não subestimar a inteligência do público, se preocupar em estar perto da comunidade, de fazer coisas com qualidade, com amor, véi, amor! Enfim, a Glitch não é perfeita, longe disso. Mesmo assim, eu acho que o mundo seria um lugar bem melhor se existissem mais empresas como ela. Pois é, mas enquanto eu tava editando esse vídeo, eu vi o anúncio de que a Glitch lançou personagens no Fortnite. Logo, todos os elogios que eu fiz durante o vídeo foram anulados. Eu acho que é isso. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Muito obrigado aos super, hiper, mega, ultra, power membros do canal, por toda a ajuda que vocês sempre me dão. Em especial, os membros nível anjo, que sempre me dão o maior apoio possível para que as coisas continuem funcionando. E muito obrigado às gentis pessoas que me enviaram presentes durante as lives. Vocês são demais, galera. Valeu. Falou!